Olá pessoal, no vídeo de hoje eu venho demonstrar a criação de uma função simples para você estar controlando o registrador de deslocamento 74HC595, que é um expansor de portas. Na verdade, ele é um expansor de saídas, então você pode usar ele para expandir as portas do seu microcontrolador. Bom, eu estou trabalhando com CH32V003, então eu vou produzir essa função nele, mas essa função pode ser portável para qualquer outro microcontrolador que você esteja usando. O 74HC595 ele é um registrador de deslocamento. O que significa? Ele vai receber dados de forma serial e vai passar bit a bit em cada pino dele até completar um byte. Se ele exceder um byte, esse byte sai na saída QH dele. Então, pela saída QH, você pode ligar um outro 74HC595 em série e você pode expandir as suas portas de saídas. E aí, teoricamente, não tem limite. O limite é a sua função conseguir mandar o tanto de bits que você está querendo mandar. Como vocês podem ver aí, ó, no pino 8 a gente tem o ground, o GND, no 16 o VCC, que é a nossa alimentação. Aqui eu estou usando 3 volts para ficar mais fácil o trabalho com os LEDs. Esses pinos em roxo claro são as saídas, então a nossa saída vai de QA a QH, que na verdade são 8 saídas. O certo ali seria Q0 a Q7, né, para ficar mais padrão. E aí o pino SER de serial é a nossa entrada de dados. O output enable ele ativa a saída. Caso esse pino não esteja configurado de uma forma correta, a saída vai ficar em alta impedância. Ela não vai ficar nem ligada nem desligada. Ela não vai haver saída. Então, esse pino ele é ativado em nível baixo. Ele é invertido, por isso um tracinho em cima dele. Então, Output Enable. O Output Enable é ativado com nível 0. Então, se eu quero a minha saída ativada, que geralmente a gente mantém esse Output Enable sempre em GND para ter sempre a saída ativada. Caso você queira a opção de saída de alta impedância, você pode usar esse pino, só que vai ser um pino a mais que você vai consumir no seu microcontrolador. O outro pino de configuração que a gente tem é o clear. O clear ele vai limpar tudo, ele não vai deixar ter saída no pino. E esse clear é ativo em nível baixo. Então, eu não quero que o clear seja ativo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que jogar VCC nele para manter ele sempre em nível alto e não haver um clear, um reset. Bom, os pinos de configuração são esses dois, o Output Enable e o Clear. E aí, os pinos de dados são serial. E aí a gente vai ter o seguinte, no azul claro aí, ó, no pino 11, a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter o serial clock. Eu vou demonstrar para vocês como que a gente vai trabalhar com ele daqui a pouco. E em seguida a gente vai ter um R clock, que na verdade ele é como se fosse um enable, ou na verdade ele seria um ATT, uma atualização, uma atualization, uma atualização do valor que você jogou no seu 74HC595. Você dá um pulso nesse pino e os dados que estão contidos nele vai para saídas. Então não é imediato o carregamento na saída. Você pode fazer ele ser imediato o carregamento na saída, só que não é comum. Então você vai mandar os seus dados via serial com os dados e o clock, e em seguida você vai mandar o seu pulso de atualização. Bom, aqui eu montei nessas protoboards pequenininhas para ficar mais simples. O que eu fiz ali? Ó? Eu já fiz essas configurações com jumpers desses dois pinos, tanto de VCC como de GND. Então ali eu já tenho tudo configurado corretamente. E aí os meus negativos dos meus LEDs eu joguei para GND. E os positivos e os fios brancos que vocês estão vendo aí, ó, são as saídas do 74HC595 que vão nos nossos LEDs. Como vocês podem ver, o primeiro LED ali, ó, o pino dele, ele atravessa e vai para o outro lado, porque o pino 0 está do outro lado.
Tem um LED azul escondido que a gente não está dando para ver ali, mas ele é a saída. Então, seria para ilustrar a saída, mas não vai dar para vocês verem muito bem ali. Mas o intuito aqui é apenas demonstrar a criação dessas funções. E agora, como eu estou trabalhando com CH32V003, eu vou para o Moonlive Studio. Mas aí agora você tem que ir para a IDE do microcontrolador que você está trabalhando. Se você está trabalhando com PIC, vá para o MPLAB. Se é Arduino, vá para a Arduino IDE. Então, e agora nós vamos passar a desenvolver essa função. Bom, pessoal, aqui no meu Moonlive Studio as configurações são as bases de todos os projetos, né? Então é a mesma configuração. Eu estou mantendo apenas a UART, mas eu nem estou usando ela. O que importa para a gente aqui é o pino 1, o 2 e o 3, que são onde estão conectados os nossos pinos. O 1 é a nossa saída de dados. O 2, a saída de clock. E o 3, o pulso de atualização. Então, são todos saídas. Então, ótimo. Eu já vou iniciar eles aqui, ó, 1, 2 e 3 em nível 0. Porque como os nossos sinais vão sempre de 0 para 1, então vou iniciar por padrão em nível 0. Eu vou criar um novo arquivo. Aí você pode escolher ou trabalhar dentro do próprio arquivo principal ou criar um novo arquivo. Eu prefiro sempre trabalhar com um arquivo para cada opção, para cada função que eu estou trabalhando, para cada periférico que eu estou trabalhando. Isso faz com que o nosso código fique bem modular. Inclusive, a gente pode portar partes desse código para qualquer outro microcontrolador. Então, não fica aquela maçaroca ali de código num arquivo só, fica bem separadinho. O seu cabeçalho você desenvolva de acordo com as suas especificações, né? Então, foi criado no dia 10/6/2025, hoje. O que eu preciso fazer para trabalhar com esse Shift Register, esse registrador de deslocamento? Bom, muito simples. Eu preciso apenas de uma função que descarregue um valor que eu passar para ela nesse Shift Register. Eu vou fazer ela de início trabalhando apenas com 1 byte, com 8 bits, que é o padrão dele ali. SROUT. A gente vai trabalhar de início com apenas 1 byte. Então, a gente vai passar como parâmetro 1 byte. Então, uint 8 B de byte. Então, beleza. E aí, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que fazer o seguinte, eu vou fazer isso dentro de um for. Ou while, depende do que você achar mais prático. Neste caso aqui, eu vou trabalhar com for. Então, uint 8 i igual a 0. Então, cria uma variável de interações que inicia em 0. Enquanto o i for menor que 8. Então, eu vou rodar de 0 a 7. Então, beleza. Ponto e vírgula. I mais. Então, beleza. E aqui dentro, eu vou executar o seguinte. De início, eu já vou colocar no meu pino de dados o primeiro bit do meu byte. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Bom, para facilitar a nossa vida, eu já não vou chamar pelas funções padrões. Como eu quero que isso aqui seja o mais portável possível, eu já vou criar defines. Eu gosto de criar defines para ficar bem portável, que aí você apenas configure de acordo com as suas funções de I/O. Com isso aqui, eu desligo o pino de dados e com isso aqui eu ligo o pino de dados. E agora eu tenho mais defines para fazer. E aí eu vou fazer o seguinte, ó, Ctrl C. De início eu vou deixar eles separados assim, ó. Aí agora eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui já não vai ser mais bit. Aqui vai ser clock. Então, CLK low e CLK high. O meu clock está no pino 2. Beleza.
E aí a gente vai ao seguinte. Agora a gente vai ter o nosso ATT de Actualization. Então, ATT Low e ATT High. Então, beleza. Esse está no pino 3. Vou tirar esse espaço aqui. E os nossos defines já estão perfeitamente configurados. Aí eu vou colocar os comentários aqui para ser fácil da pessoa identificar do que se trata. Então aqui eu tenho todas as minhas definições. Eu tenho o pino de dados, que vai sair os meus bits. Eu tenho o pino de clock, que vai sair o meu sinal de clock. E eu tenho o meu pino de atualização, ou também rclock. Então eu tenho as opções de liga e desliga cada pino. Isso aqui faz com que você trocando essas funções aqui, isso aqui fique portável para qualquer microcontrolador. Então isso é muito interessante. Bom, então a primeira coisa que eu tenho que fazer é setar ou resetar o meu pino de dados. Colocar o meu dado lá naquele pino. Bom, como eu já fiz aqui, ó, eu leio bit a bit na posição de i. Se o bit for 1, eu seto a minha linha. Então, high. Ctrl C, Ctrl V. Como eu não coloquei ponto e vírgula aqui em cima, eu coloco aqui embaixo. Então, beleza. Então, else, ou seja, se for 0, low. Beleza. A primeira coisa que eu faço é isso daqui. E aí, eu tenho que dar um pulso de clock agora. Então, para mim dar um pulso de clock, eu faço o seguinte. Eu pego o meu clock high. Então, eu dou um pulso em nível high. Ctrl C, Ctrl V. Dou um pulso em nível high. E dou um pulso em nível low. Caso o seu microcontrolador tenha uma saída extremamente rápida, ou você está usando uma SPI para mandar esses dados, verifique no datasheet a velocidade máxima. Aqui, meu microcontrolador aqui, ele trabalha com 6.7 MHz no pino. Então, não vai exceder o limite. Se não me engano, é 20 ou 30 MHz, se não me engano. Então, você pode fazer coisas extremamente rápidas com o 74HC 595. Então, beleza. Eu dei meu pulso de clock. E aí, eu faço isso daqui, ó, 8 vezes. No momento que sair, eu tenho que atualizar o meu valor para a minha saída. E aí, como é que eu faço isso? Aí eu dou um pulso no ATT, no atualização, ou no rclock. A nomenclatura que você achar melhor. Então, eu dou um pulso em high e dou um pulso em low. E ponto e vírgula. Basicamente é essa daqui a função para mandar dados para o nosso 74HC595. É muito simples, extremamente simples. Depois que iniciar, eu mando o meu byte. Então, eu vou fazer o seguinte agora. Ó. SR out, SR out recebe meu byte. Eu vou colocar 0, eu vou colocar em binário, 0B, 10, 10, 100, 1. Deixa eu cortar para a câmera PIP aqui. Bom, ali, ó, como vocês podem ver, ó, olha lá, chegou um valor. Deixa eu desligar essa lanterna aqui e focar aqui. Então, beleza. Olha lá, como vocês podem ver, chegou dados, ó. 10101001. Vamos ver se é isso que a gente colocou. 10101001. Corretamente. Então, funcionou perfeitamente a nossa função. Viu como é simples? Não tem muita coisa para fazer. Ele é para trabalhar com 74HC595 é extremamente simples. São 3 pinos apenas e você faz essa modificação ali.
Vamos ver como fica muito interessante isso aqui agora, ó. E o 28T, C igual a zero. Esse em zero. E aí aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou ficar incrementando C. Então, eu incremento C. E a cada incremento eu espero delay milissegundos. Eu espero 1 segundo. Então, beleza. E aí, eu vou fazer o seguinte. Ctrl C. Eu vou mandar no meu 74HC595 o valor de C. Então, eu vou compilar isso aqui. Deixa eu já cortar. Eu não vou fazer o download agora. Eu vou cortar para lá e vou fazer o download. Então, fazendo o download. Então, vamos ver. 1, 2, 3, 4. Oi. Bom, pessoal, como vocês podem ver, está incrementando corretamente. Porém, está incrementando com o bit 0 saindo no pino 7. Por que isso aqui? Porque a gente teria que mandar o bit mais significativo primeiro para depois o menos significativo. É um pequeno equívoco que eu cometi aqui. Mas se no seu hardware você previu o seu hardware dessa forma, então não tem problema nenhum. Aqui, como vocês podem ver, está incrementando corretamente. Mas vamos corrigir isso mandando o bit mais significativo primeiro. Vamos ver como que a gente faz isso. Bom, pessoal, aqui eu mando do bit 0 ao bit 7, do menos significativo para o mais significativo. E aí, como que eu inverto? Como que eu mando do mais significativo para o menos significativo? Bom, aí eu tenho que fazer uma função de decremento. Como que eu vou fazer isso? Agora já não começa mais em 0. Agora começa em 8. E o i vai ser enquanto o i for maior que 0. 0 vai ser o meu valor que eu não vou usar. Antes a gente não usava o valor 8, agora a gente não vai usar o valor 0. E aí a gente decrementa também. E aí, como que eu faço a leitura do meu bit? Eu tenho que mandar do bit 7 ao bit 0. Só que a minha contagem começa no 8. Como que eu faço isso? Bom, aí é simples. Eu pego meu valor de 8, que vai ser decrementado de 8 a 1. Não vai contar o 0. E aí, 8 menos 1, 7. Então, vai contar de 7 a 0. Porque na hora que chegar no bit 1, que ainda vai ser válido o nosso for, vai ser 1 menos 1 dá 0. Tá dando um erro aqui, ó. Isso aqui é coisa do Visual Studio. O Eclipse não reclamava nisso aqui. Colocar essas aspas aqui. Eu vou colocar para não ficar reclamando de erros. Então, eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou compilar isso aqui. E eu vou fazer o download. Só que o que que eu vou fazer aqui, ó? Eu inverti assim, eu virei aqui e agora a contagem tem que iniciar daqui para cá. Então vamos ver se vai ter algo coerente aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 0 a 15. Passou para o outro nível e assim vai. Então, como vocês podem ver ali, ó, funcionando perfeitamente. Bom, como vocês puderam ver, a operação é bastante simples. Não tem segredo. Ali você apenas coloca o seu byte e ele vai ser transmitido por 3 pinos para o seu 74HC595. Só que como que a gente dá uma incrementada nisso aí? Como deixa as coisas mais interessantes? A gente poderia ter a opção nessa função de mandar mais bits. Então, como que a gente faz isso? Vamos ver. Agora eu tenho uma variável que recebe um valor de até 32 bits.
E eu tenho uma variável de size, que vai de 0 a 255. Aí aqui você pode colocar 32, 64, o que tiver disponível no seu microcontrolador. Aqui até 64 funciona, mas eu deixei como 32. E aí eu faço o seguinte, ó. E o int 8i vai ser igual ao valor de size. Então, size. Então eu atribuí a minha variável de contagem o valor inicial que eu colocar aqui. O que isso faz de diferente? Bom, aí eu posso fazer o seguinte, ó. Deixa eu compilar aqui que vai dar um erro para a gente modificar aqui, ó, para vocês verem. E aqui o que eu posso fazer? C é meu conteúdo. Agora C pode ser tanto uma variável de 8, de 16, de 24 bits, que não existe, mas você pode usar um pouco menos de uma de 32 bits e uma de 32 bits. Então, o que eu colocaria, por exemplo? 16. 16. Então, eu vou mandar para o meu Shift Register 16 bits, que vai ser o valor de uma variável, por exemplo, de 16 bits. O que isso aqui vai fazer? Eu vou mandar além dos meus 8 bits, eu poderia ter nessa saída aqui do LED azul mais um 74HC. Então ficaria 16 LEDs em sequência. Então isso aí é ótimo. Então você pode modular isso aqui de acordo com sua necessidade. Bom, e uma outra coisa muito interessante que você pode fazer também é expandir os portes do seu microcontrolador. Por exemplo, se você tem dois 74HC 595, um em série com o outro, você pode fazer um porte de 8 bits chamado porte e um chamado porte F. Eu vou criar variáveis para armazenar o valor atual dos meus portes. Então, sugerindo que a gente tem dois 74HC, um em série com o outro, eu tenho o porte E o porte F. Então, beleza. Esses valores aqui vão ser armazenados numa variável. Então, eu posso, do jeito que eu trabalho com o registrador do porte físico, eu posso trabalhar com isso aqui também, ó, como se fosse um porte virtual. E aí eu vou fazer o seguinte, olha que interessante. Eu vou duplicar isso aqui, ó, Ctrl C, porque como eu tenho dois portes, cada porte tem 8 bits, então eu tenho que mandar 16 bits. Então, ótimo. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Se eu quero trabalhar agora, ó, no porte E, então porte E underline out. Bom, então aqui o que eu tenho? Eu estou enviando 16 bits aqui. Eu envio 8 bits mais 8 bits e dou um pulso no atualização. Isso vai fazer com que eu modifique apenas aquele bit. O bit que eu não fiz nada vai continuar do jeito que estava. Então nem vai ser perceptível essa mudança no pino. Bom, então, como eu estou trabalhando com porte E, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trabalhar na minha variável porte E. Então, ótimo. E aí, o que a gente vai fazer? Primeiro, eu modifico o valor na minha variável. Então, eu faço o seguinte, ou seja, se eu quero ligar um pino do meu 74HC, eu tenho que verificar se eu quero ligar ou desligar. Então, high ou low. Se for high, eu modifico a minha variável porte E. Então, porte E, bitwise, da mesma forma que eu faço com registrador, eu faço com variável. Então, eu ligo qual o pino, qual bit. O bit correspondente ao pino do meu poste que eu estou trabalhando. Então, pin. Então, beleza. Se não, else. Se não, eu faço isso daqui, ó, Ctrl C, desligando o meu bit. Como eu desligo com AND, inverso disso. Então, beleza. Isso aqui é a modificação que eu faço para ligar ou desligar um pino lá no meu 74HC595.
E aí é o seguinte, aqui trabalha, manda o byte do porte E e do porte F. Só que na verdade aqui vai ter que ficar invertido. Por quê? Porque como a gente manda em sequência, eu tenho que mandar por último o porte F. Na verdade aqui ó, porte F e aqui o porte E. Então isso vai ser os últimos a serem enviados. Então esse aqui vai primeiro e depois esse vai segundo. Então eu vou mandar esse aqui em sequência. Bom, vamos conferir para ver se isso funciona. Bom, pessoal, aqui o que eu fiz, ó? Eu fiz porte out, quer dizer, o meu porte virtual, né? E aí eu ligo o pino 3 do meu porte e desligo o pino 3 do meu porte E. Permaneço ligado por 1 segundo e desligado por 1 segundo. Vamos compilar isso aqui e vamos fazer o download e vai ver se vai ser correspondente. Bom, como vocês podem ver ali, ó, 0, 1, 2, 3. Então, está alterando o LED do pino, teoricamente, pino 3 do porte E. Então, vamos conferir aqui se foi coerente. 3. E aí, eu quero o 6. Ou seja, o penúltimo. Na verdade, 6. Beleza, está coerente, pino 6. E aí, se eu tenho um outro 74HC 595 em sequência com o meu primeiro, o outro que estiver em sequência vai ser correspondente ao porte F. E aí vai ser, você pode expandir para a quantidade de portes que você quiser. Que agora basicamente suas opções de saída são ilimitadas, bastando você ir adicionando mais desses circuitos. Bom, pessoal, no vídeo de hoje foi isso. Foi apenas para demonstrar para vocês como a gente usa o 74HC 595 para fazer expansão de portas. Não é de I/O, porque ele só faz só faz output, só saída. Você pode usar ele até como um driver para você usar em um display LCD. Você usa 4 pinos dele para dados e usa o resto dos pinos para fazer controle. Então é muito interessante. Você pode usar para display LCD, você pode usar para LEDs simplesmente, você pode usar em 8, 16, 32, 64, 128 bits. O tanto que você colocar ali na carreira, ele vai. Você pode ter a opção de fazer portes virtuais para o seu microcontrolador, que aí na verdade você possa ter vários portes para você trabalhar. E tudo isso com apenas 3 fios. Com 3 fios você pode ter 20, 30 portes no seu projeto. Então no vídeo de hoje foi isso, foi apenas para demonstrar como a gente trabalha com esse circuito integrado. Se você gostou, curte, comente, compartilha, dê sugestões de conteúdos novos aí na descrição. E lembrando para você se inscrever, porque nos 100 inscritos eu pretendo fazer um vídeo muito bacana, de um conteúdo que vocês vão gostar muito. Como eu disse, é um conteúdo que todo mundo já faz dele, só que eu vou fazer de uma forma muito específica, muito diferente. Então, se inscreva aí e assim que chegar nos 100 inscritos, eu vou estar liberando esse conteúdo para vocês. Então, até o próximo vídeo.